Vamos lá. Olha só. Então, eu posso escrever a equação de um plano quando eu conheço 3 pontos dele. Tranquilo. Também eu posso escrever a equação de um plano quando eu conheço um ponto que pertence a ele e um vetor que é perpendicular a esse plano, que é o meu vetor normal, que é um vetor de referência. Então, quer ver? Turma, olha só. Vamos pensar nesse plano aqui, ó. Nesse plano aqui. Esse é um plano alfa, né? Geralmente a gente nomeia um plano com a letrinha grega. Então, esse aqui é um plano alfa. Cara, se eu lhe perguntar assim, Eduardo, ou meu querido aluno, escreva a equação de um plano que contenha esse ponto P aqui. Cara, existem infinitos planos que podem conter esse ponto P. Olha o outro aqui, quer ver? Tá vendo? São 2 planos completamente diferentes e que os dois contêm o ponto P. Então, um ponto só no espaço não define um plano. Por um ponto passam infinitos planos. Mas olha só, se eu lhe perguntar assim, ó, me dê a equação de um plano que passe por esse ponto aqui e seja perpendicular a esse vetor aqui, ó. Ô, meu velho, para passar por esse ponto e ser perpendicular a esse vetor, aí só existe um plano. Então, só existe um plano que passe por um ponto e é perpendicular a um vetor de referência. Eu estou atrás disso aí, ó. Então, presta atenção. Ó, esse plano alfa aqui, ó. Aqui, galerinha. Ó, esse plano alfa aqui. Esse plano alfa, ele é um plano que contém o ponto P e é perpendicular a esse vetor aqui, ó. E só existe ele, cara. Qualquer outro plano que contenha o ponto P não vai ser perpendicular ao vetor. E qualquer outro plano que seja perpendicular a esse vetor, ó, não vai conter o ponto P, são planos paralelos. Então, existirá somente um plano que vai conter esse ponto e que será perpendicular a esse vetor. Eu estou atrás desse plano aí. Vamos lá, então? Então, vamos escrever aqui, ó. Ó, a questão é a seguinte. Escreva a equação do plano que contém o ponto A de coordenadas 2, menos 3, 5, e que é perpendicular ao vetor V de coordenadas 2, menos 7 e 1. Depois você, por favor, vai lá no GeoGebra, coloque esse ponto, coloque esse vetor. Para você escrever no GeoGebra um vetor, cara, é só você escrever igual um ponto, só que atribua para ele como nome uma letrinha minúscula. Aí ele vai reconhecer como vetor. Então, ó, vai lá no GeoGebra, coloque esse ponto, coloque esse vetor, depois escreva a equação do plano que nós vamos identificar aqui. Você tem que perceber lá que esse plano, ele contém esse ponto e ele é perpendicular ao vetor de referência. Vamos lá, então? Domingo? Então, essa é a ideia. Ó. Eu tenho aqui um plano alfa. Eu quero que esse plano alfa contenha esse ponto A e seja perpendicular ao vetor V.
O que eu vou fazer então, gente? Olha que fácil, cara. Eu vou pegar um outro ponto qualquer no espaço, um ponto P de coordenadas x, y e z. Ó, eu tenho um ponto e um vetor. Se eu pegar um segundo ponto no espaço, um ponto arbitrário, construir um novo vetor, AP, e obrigar esses dois vetores a serem perpendiculares, então esse ponto P pode ser qualquer ponto sobre esse plano, que é perpendicular ao vetor. A ideia é essa aí, ué. Ô, gente, aqui, ó, presta atenção. Pega no chão da sua casa e finca no chão da sua casa um vetor perpendicular ao chão. Agora, marque um ponto no chão da casa. Aí, se você pedir para a matemática um segundo ponto, tal qual o vetor formado com esse primeiro ponto seja perpendicular àquele vetor de referência, ele vai lhe dar o chão inteiro. Porque qualquer outro ponto que esteja no chão vai formar com esse primeiro ponto um vetor perpendicular àquele primeiro. A ideia é essa aí. Vamos lá, então? Então, ó, guarda o vetor V de coordenadas 2, menos 7 e 1. Beleza? Aí, vamos pegar aqui, meu irmão, o ponto A possui coordenadas 2, menos 3 e 5. E o ponto P possui coordenadas x, y, z. Eu vou criar então um vetor AP. Vem cá comigo, ó. Vetor AP. X menos 2, y menos 3, y mais 3, z menos 5. Menos 5. Aí, ó. Agora, obrigue esses dois vetores a serem perpendiculares. Eu quero que o vetor V seja perpendicular ao vetor AP. Quando que dois vetores são perpendiculares? Quando o seu produto interno é igual a quanto, hein? 0. Vamos lá, então? Ó, V multiplicado internamente por AP tem que ser igual a 0. Vamos acabar aqui? Ó, 2 menos 7 e 1 que multiplica x menos 2, y mais 3, z menos 5, isso tem que ser igual a 0. Aqui, vamos fazer, cara, ó, 2 vezes x menos 2, mais menos 7, que multiplica y mais 3, mais 1, que multiplica z menos 5, isso tem que ser igual a 0. Vamos fazer? Aqui, ó. 2 vezes x, 2x menos 4, menos 7y menos 21, mais z menos 5 igual a 0. 2x, ó, aqui, 2x menos 7y mais z menos 4, menos 21, menos 5, menos 25, menos 30, igual a 0. Ó. Ah, me faz o favor, pô. Pega esse ponto aqui, abre aí o GeoGebra, né? Identifica esse ponto lá. Coloca a letra maiúscula. Azão igual
Coloca o ponto lá. Primeiro você vai abrir o seu campo lá, a sua janelinha de 3D no GeoGebra. Coloca esse ponto. Agora coloca o vetor, mas atribua para ele uma letrinha minúscula. Vzinho igual a coordenadas. Aí vai aparecer o ponto e o vetor. Agora escreva, cara, a equação do plano. Aí vai aparecer uma região plana e nela você vai encontrar o ponto A e vai entender que o vetor fura esse plano e é perpendicular a ele. Beleza? Turminha, eu vou passar no quadro aqui agora 2 questões para vocês, 2 não, 3 questões. Vocês vão fazer com o vídeo anterior e esse vídeo agora. Beleza? Equação de um plano, dados 3 pontos. Equação de um plano, dado 1 ponto e um vetor que é a ele perpendicular. Sem problema que na equação do plano anterior eu não tinha a coordenada x, nada. É porque naquele plano, para todo ponto que construía aquele plano lá, o x era igual a 0. Sem problema nenhum. Beleza? Espera só um pouquinho. Vou colocar agora. Turminha, voltei, ó. Questão 1. Questão 1. Escreva a equação de um plano. Letra A. Determinado pelos pontos A, B e C, com A igual a B igual a e C igual a. Para cada equação dessa aí, me faz o favor, cara. Faça a questão, obtenha o gráfico no GeoGebra e guarda, ok? Acho que eu vou aproveitar isso depois. Então, ó, você faz o quê? Para provar geometricamente isso aí. Você marca os pontos no espaço, depois desenvolva isso aí a questão, encontra a equação do plano, cara. Aí você vai escrever a equação do plano no mesmo programa e vai identificar se os 3 pontos estão sobre esse plano, ok? Letra B. Escreva a equação de um plano π, tal que esse ponto A pertence ao plano π e esse vetor U é um vetor normal ao plano π, é perpendicular ao plano π. Então eu quero um plano π que contenha esse ponto e seja perpendicular, tenha esse vetor como vetor diretor dele, vetor normal, tá bom? Beleza. Escreva a equação de um plano alfa paralelo ao plano beta. Também aqui cabe uma comprovação geométrica, uma comprovação gráfica. Escreva a equação de um plano alfa, espera um pouquinho. Escreva a equação de um plano alfa paralelo ao plano beta, alfa paralelo a beta, tal que esse plano alfa tem que ser um plano que contenha esse ponto aqui. E esse aqui, cara, é o plano beta, cuja equação está aqui no quadro. Essa vai ficar para vocês. Crie, mas tente não buscar uma resposta pronta. Vamos pensar junto comigo. Eu já tenho um plano pré-determinado. Aí, eu tenho um ponto no espaço. Eu quero a equação de um segundo plano que passa por esse ponto e é paralelo a esse plano já apresentado, ok? Letra O, questão 3. Ó, questão 3. Determine 3. Determine a distância entre o ponto A, 1, 5, 7, e o plano π de equação 5x menos 2y mais 4z menos 1 igual a 0. Opa, professor,
Isso não sei fazer ainda não. Tá, olha só, então presta atenção. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um ponto A no espaço e aqui um plano que eu chamei de plano π. Turminha, determinar a distância de um ponto até um plano, determinar a distância desse ponto até o chão, é você calcular a distância numa projeção perpendicular até o chão. Então, ó, eu quero que você calcule a distância do ponto A até esse plano aqui, ó. Sabendo que a projeção tem que ser perpendicular. Beleza, eu quero essa distância aqui, ó. Tudo bem? Turminha, para isso eu deixei para vocês, essa questão no quadro aqui. Quem era essa questão aqui? Essa questão, cara, é uma questão que pedia que você escrevesse a equação de um plano, né, isso aí, de um plano que passava por um ponto A e era perpendicular a um vetor previamente apresentado. Tipo a letra B da questão anterior a essa aí. Ou anterior ainda. Aí você, então, fez todo o procedimento e encontrou essa equação do plano aqui, ó. Perceba que não é por mera coincidência, mas quando você escreve a equação de um plano, os coeficientes dessa equação de plano, A, B e C, ó, representam exatamente as coordenadas do vetor que é normal a ele, que é perpendicular a ele, do seu vetor diretor. Então, ó, só de olhar para a equação do plano, eu sei que, porra, quem escreveu a equação desse plano tomou como referência um vetor perpendicular a ele. Que vetor é esse? De coordenadas 2, menos 7 e 1. Tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, vem cá comigo. Seja, ó, vão comigo, para resolver essa questão aqui. Seja um plano alfa de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Só de você olhar para a equação do plano, você já pode sugerir as coordenadas de um vetor normal tomado como referência para construir a equação do plano. Então, certamente, esse vetor U aqui, ó, de coordenadas A, B e C é um vetor normal ou perpendicular ao plano. Sabendo disso, presta atenção, sabendo disso, ó, sabendo disso, dado um ponto A no espaço, esse ponto A possui coordenadas XO, YO, CO ou ZO. Então, ó, dado um ponto A no espaço de coordenadas XO, YO, ZO. Dado no espaço também um plano π de equação. Um plano π de equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Se essa é a equação desse plano, então eu sei que o vetor tomado como referência para escrever essa equação foi um vetor, de repente, normal, né? Um vetor normal de coordenadas A, B e C. Sempre na equação do plano serão declaradas de forma flagrante as coordenadas de um vetor normal a ele, coeficientes de A, B e C. E aí?
a distância desse ponto A até esse plano, a distância de um ponto até um plano, pode ser assim calculada, ó. Distância do ponto A até o plano π é igual a módulo de A XO mais B YO mais C ZO mais D sobre o módulo do vetor normal. Ok? Então, ó, dado um ponto no espaço, legal. Dado um plano também no espaço. Eu quero calcular qual que é a distância desse ponto até o plano. Essa distância se calcula numa perpendicular em relação ao plano. Concorda comigo? Com a equação do plano, eu posso dali elencar as coordenadas de um vetor normal a ele, vetor de referência. Tá ok? São as coordenadas de x, ou são os coeficientes de x, y e z em sua equação. Com isso, então, eu vou calcular a distância desse ponto até o plano. Esse A, B e C são, ó, os coeficientes ou coordenadas do vetor. D, ó, então, ó, A, B, C e D são os coeficientes da equação do plano. Módulo de M é o módulo do vetor normal a ele. XO, YO, ZO são as coordenadas desse ponto. Então, ó, o que eu sei de plano? Eu sei já escrever a equação de um plano quando se conhece 3 pontos dele. Sei também escrever a equação de um plano quando eu tenho um ponto e um vetor normal a ele. Já sei calcular a distância de um ponto até um plano, ok? E a questão 2 lá, de escrever um segundo plano paralelo ao primeiro, você vai pensar para mim, tá bom? Vamos lá, então, ó, o primeiro vídeo e o segundo vídeo dão conta dessa bateria aqui. Vem por aí o terceiro vídeo nosso. Espera um pouquinho, galera.